Ora, bem-vindos ao episódio número 56 do Triângulo Ofensivo, o nosso podcast semanal onde revemos a semana dos três grandes do futebol. Comigo, o vosso moderador benfiquista André Duarte e aqui com o nosso representante sportinguista Igor Mota. Como é que nós vamos, Igor? Uma boa noite a todos. Vamos bem, vamos bem. Contente com o resultado de segunda-feira? Não muito. Um ponto é importante, lógico, mas não muito. Eu acho que poderia ter sido outras. Poderia ter ido para outros caminhos, mas logo falamos. Começamos já por aí. Porto 1, Sporting 1, no último minuto outra vez. O que é que tu achaste deste jogo? Sim, sinceramente, a primeira parte eu achei muito fraquíssima de ambas as equipes. Não só a primeira parte, para falar bem a verdade. Eu acho que as duas equipes fizeram pouquíssimo por merecer. Mas a partir do momento em que o Sporting toma o gol, o Sporting cria um volume de jogo muito superior ao do Porto. Lógico, tem todo o porquê, porque estava atrás do resultado, mas eu também não entendo o porquê que espera sofrer um gol para fazer o que foi feito, jogar como jogou. Porque não sei se tu tivesse a oportunidade de ver. Sim. O Sporting, Foi depois que fraco. tomou o gol, foi, na minha opinião, foi bem superior ao Porto. O Porto realmente não criou tantas oportunidades e a própria oportunidade do Fofana foi mais por uma saída e por uma falta de E também visão do muitos árbitro. ressaltos de ali, Sim, sobretudo. assim, até o gol, até o momento do gol, que foi 75 minutos, foi um jogo muito feio mesmo. Na minha opinião, foi um jogo muito truncado, muita bola ali na intermediária do campo, sem muitos sustos para ambos os lados. Tava um jogo muito chato até de se assistir. Mas pelo menos esse gol deu um ânimo e que fez o jogo se tornar o que se tornou, não é? Mas eu acho que o Sporting, depois que tomou o gol, fez por merecer, talvez até sair com a vitória. Lógico, faltou pontaria, como sempre vem faltando das últimas vezes. Se tu for ver, foram 10, 15 finalizações e só 5 delas, 3 delas foram diretamente ao gol. E contando que uma dessas finalizações, duas na verdade, que foi o pênalti perdido e logo depois foi a própria finalização do gol. Então, de 3 ou 4 que foram ao gol, basicamente, tirando o lance do próprio gol, foi só uma ou duas que foi em direção ao Diogo Costa que ele teve que trabalhar. Então teve uma falta de pontaria muito grande do Sport. Também teve do Porto. Porto também não assustou grandes coisas. Mas, volto a dizer, depois que o Sporting tomou o gol, o Sporting fez por merecer talvez até sair com uma vitória. Eu não achei que nenhum dos dois merecesse ganhar, sinceramente. Achei que foi o que tu disseste. Não sei se diria feio, mas teve o seu ritmo até, mas foi um jogo que não teve grandes oportunidades. Não me lembro, até o gol do Porto, eu não me lembro de nenhuma oportunidade flagrante que tenha dito, ou uma jogada brilhante Porque de eu um acho dos que não teve lados. também. Uma jogada brilhante de um dos lados. Não, foi pronto, um jogo muito disputado a meio campo. O que é que tu achaste que aconteceu ali no gol do Porto? Estavas já a antecipar o tópico da arbitragem? Tens alguma coisa a dizer aí no gol? Sim, na opinião, Igor, pra mim aquilo não é falta. Pra mim. Então, ok, o gol foi legal. Só que já teve lances iguais, até do próprio Benfica, que uma vez nós já discutimos, que foi um raspão e que o raspão também pega no jogador e na imagem que ele olha no VAR fica nítido que teve um raspão sim no pé do Yudman, então era para ser marcado falta. Se fosse, seria um critério de arbitragem. Mas é lógico que nunca seria um critério, principalmente quando é na casa do Porto. Não, isto é um bocado injusto porque não está cá o Ricardo para dar o contraditório, mas eu concordo plenamente. Acho que ali tinha de ter sido. Já vi golos a serem invalidados por faltas que aconteceram antes Nesse- até dessa falta e por faltas menores que essa. Então, E ainda o principal é que, assim, na minha opinião, não posso falar isso de todos os jogadores, mas o Sporting, o Yudman, não é um jogador que cava faltas, não é um jogador catimbeiro nem nada. ah, É, isso, e ficou isso já não nítido. vou, isso já não vou por aí. Não, Não eu é um iria muito jogador por esse lado, porque, catimbeiro e assim, human.
Não, eu realmente eu não acho que ele é um jogador que costuma cavar faltas. E ali ficou nítido que houve um toque, porque a partir do momento que houve o toque, ele nem sequer tentou seguir na jogada, porque para ele foi muito nítido que ele teve um toque, e tanto que teve realmente o toque. Mas o árbitro que estava perto do lance não enxergou, depois o árbitro teve a chance de ir no monitor e olhar no VAR e também não enxergou. Resumidamente, esse árbitro tem que passar em alguma ótica para fazer urgentemente os exames óticos para ele. Precisa urgentemente de uns óculos. Exato. O Luís Godinho, ainda me estou a rir de tu teres dito que o Yilmaz não é um jogador. Ele não é um jogador muito fingido. Ele passa o jogo todo a falar com o árbitro. Também Não, mas falar com o árbitro, eu acho que ele tem essa função, porque ele é o capitão. Mas quando eu digo catimbeiro ou é aquele é, jogador que costuma tomar qualquer toquezinho e já cair ao chão, e eu não vejo o Yildirim ser esse tipo de jogador, realmente não vejo. Mas pronto, ok. eu também entendo esse outro lado que tu está a dizer, mas eu não estou falando desse lado que realmente ele até é chato em alguns momentos, do tanto que ele quer mandar no jogo e falar com o árbitro, isso eu concordo. Mas eu estou falando pelo lado do, ele não é um jogador que costuma influenciar o árbitro, tentar cavar uma falta, se jogar, essas coisas assim. Foi mais por esse lado que eu tentei ir. Não sei, não. Antes de irmos já ao tópico Luís Godinho, que é, como tu sabes, um dos meus árbitros favoritos. Foi o Luís Godinho, não foi? Não estou a. Não estou a ver mal. Infelizmente foi. É um dos meus. Um dos Luís meus Ceguinho. árbitros. Exato. Queres retirar o que disseste sobre o Francisco Moura ser melhor que o Maxi Araújo no episódio passado? Mas não sei se tu chegou a ver o lance do Max Araújo. Tipo assim, o Francisco Moura, sim, foi muito mal, concordo. Mas o Max Araújo poderia ter sido expulso por perder a cabeça, como eu tinha dito. Por isso que eu não gosto do Max Araújo. Sim, Ele é um jogador muito e de facto esquentadinho ele que em qualquer não. momento ele perde a cabeça. E eu não sei se no início não era penalti dele. Era um penalti muito puxado, mas ali aquele lance sobre o PP também me deixou algumas dúvidas. Ali sim, tem discussão, sim. Já vi pênaltis daquele jeito serem marcados. Assim como também já vi pênaltis daqueles não serem marcados. Eu acho que. Pronto. Se aquele pênalti. Se aquele lance é pênalti, eu acho que aquele lance no Yulman também é falta, então. Sim, isso Pronto, é enfim. verdade. Sobre a arbitragem do Luís Godinho, achei que pronto, foi péssima, como de costume. Nada muito a acrescentar ao que tu já disseste. Depois, agora o penalti indiscutível, é o penalti do Francisco Moura, que é horrendo. Ah, Como isso aí. é que um jogador no último minuto faz aquilo? E o homem Se ainda aquilo tentou. fosse o Dual, ele nunca mais jogava esta época. Eu só estou feliz que foi o Francisco Moura e não foi o Ai, Dual a fazer uma daquelas. Porque aquilo ali é daqueles. Como é que. Qualquer jogador sabe que tem que. É que ele tinha a mão junto ao corpo e levantou-a. Eu não sei, é daquelas coisas de não, ali reflexos ou assim. foi. E o pior que já vinha de alguns lances que o Sporting vinha reclamando de pênalti. Eu sentia que ia acontecer um pênalti nessa partida, tá? É. Porque já vinha de alguns lances que o Sporting reclamava, mas que não era pênalti, porque pegava na perna. No próprio momento do pênalti, um lance anterior, a bola bate na mão. Agora eu não lembro quem que foi, mas ela bate na mão, só que a mão está colada ao corpo. Acho que foi do Alan Varela. Depois o Alan Varela também, uma jogada antes, tira uma bola que o Diogo Costa não chegaria ali. Então eu tava pressentindo que o Sporting faria o gol. Até achei que seria mais que um. Depois há aquele tópico, que se tivesse aqui um portista, com certeza diria que a compensação foi descontos sobre descontos e acusaria que era até o Sporting marcar. Mas eu achei justo, Tá maluco? visto que Era pra ter sido até aos até 8 mais. minutos, até acho que devia ter sido mais compensação, e depois até aos 8 minutos Exato. foi sempre com muitas pausas, por isso eu acho que a compensação que teve foi adequada ao pastel que foi o jogo. Enfim, mas Assim, ó, o jogo inteiro, do início ao fim, era no mínimo uns 10 minutos de compensação, no mínimo. E ele deu 8. E dos 90 aos 98, não teve 8 minutos. Não teve nem 4 minutos de bola rolando. Não teve. uhum. Então, assim, bem no fim, ficou 4 minutos de acréscimo. Só isso. Não teve muito mais que isso. Se estão falando por aí, é por isso que tá chovendo tanto, que é o choro do Porto.
Ainda sobre choro do Porto e sobre polémicas, temos a questão do balneário, que aí não é choro do Porto, aí é choro do Sporting, mas se calhar é choro justificado, que parece que houve mais uma daquelas saudosas noites dos balneários do Estádio do Dragão em que parece que puseram o ar-condicionado no máximo e não deixaram toalhas para o guarda-redes, acho eu. Já não sei exatamente todos os detalhes, mas parece que houve assim umas tatiquelhas, umas macaquices durante o jogo e no balneário do jogo. Tens alguma coisa a pronunciar-te sobre esse tópico? Sim. Mais uma vez o Porto mostrando que não é nada receptivo. Não que precisa ser, mas mostrando que não tem respeito nenhum. Eu acho que isso só mostra mais sobre quem é o Porto do que sobre os seus adversários. É mais isso mesmo. Não, pronto, isto já é daquelas coisas que há assim toalhas roubadas ao guarda-redes, que tipo aquele jogo com o Marrocos. Acho que é daquelas coisas que não, e fora é que o no velho final Porto. da partida que eu esqueci de falar, isso e agora tu falou dos apanha-bolas, e é verdade. Que coisa ridícula que foram feitos no final da partida. Porque assim, mudaram a regra, já existia isso na Premier League há um tempo, e mudaram as regras aqui em Portugal, e em todo o mundo eu acho que vai ser implantada essa regra, de ter as bolas naqueles cones. E tu via todos os apanha-bolas tirando os cones e as bolas e escondendo tudo depois dos 90. E eles estão chorando que 8 minutos foi muito. Então, assim, realmente é uma hipocrisia que não se vê aonde. Não, eu acho que foi o bom velho Porto, estas coisas de balneários, e era uma coisa que já nem acontecia muito nos últimos anos, mas esta época, isso supostamente com este novo presidente que devia ser um bocado lufada de ar fresco relativamente ao Pinto da Costa, já é a segunda vez esta época com uma polémica deste tipo. O primeiro foi a televisão já não lembro qual era o Veríssimo. Com os árbitros, não é? Sim, foi a televisão no balneário do Veríssimo, e agora é este tópico de toalhas roubadas e acesso ao balneário com decorações explícitas ou qualquer coisa assim. Isto, pronto, não sei se tu sabes a história, mas isto já é o tipo de coisas que acontecia nos anos 80 e 90, que o Benfica famosamente ia jogar ao antigo estádio do Porto, o estádio das Jantas, e tinha o balneário a cheirar a bagaço e, e todo este tipo de coisas. É daquelas parafernálias típicas das deslocações ao norte para as equipas de Lisboa. Mas pronto, parecia que era uma coisa ultrapassada e podia não acontecer, mas parece que continua a acontecer, e é uma coisa para o André Vilas Boas averiguar, porque pode vir a ter um processo sério se este tipo de coisas continuarem a acontecer. Mas é daquelas coisas que não podemos fazer muito sobre. Mas é divertido como benfiquista ver, mas de certeza que não era divertido para os jogadores que estavam lá. Mas eu também não percebo, não há delegados da Liga que possam chamar para apresentar a situação, ou supostamente deverá ter começado. Sim, e provável que isso é apresentado, mas é o que tem para eles no momento, não é? Porque, por exemplo, isso deve ser, sem dúvida alguma, denunciado e apresentado aos delegados do jogo e tudo mais. Só que é aquilo, eu já estou aqui, não tem por que eu não ficar aqui, entendeu? Eu não vou sair, me retirar e esperar eles arrumarem isso. Então, o estrago está daquele feito. jeito ali mesmo. Exato, já está feito, não tem o que fazer, a gente também já está aqui, não vamos ficar indo e voltando pro mesmo lado. Então é mais ou menos por aí. O que é que achas que este resultado de 1-1 significa para o campeonato? Neste momento, para além disso, o Samu lesionou-se. Agora o Porto tem o Sporting a 4 pontos e o Benfica a 7. O Porto ainda pode muito bem perder este campeonato, não achas, Igor? Sim, falando sobre o resultado específico, eu acho que ainda fica muito confortável para o Porto, principalmente porque tem o clássico de Porto e de Sporting e Benfica. Sim. E depois tem o clássico de Porto e Benfica também, não tem? Sim. Então o Porto basicamente fica a uma derrota pro próprio Benfica, e depois o Sport e o Benfica se matam enquanto ele novamente pode abrir vantagem. Eu acho que pro Porto é um resultado que ainda deixa eles muito confortável, pelo menos na minha opinião.
E em relação ao Sporting, é um resultado que é ruim, mas ao mesmo tempo, se for olhar por outra ótica, não deixou o Porto escapar. Sim. Porque o que se tornariam é, seria 6 pontos, então Podiam ser 7 seriam pontos. seis, o que se tornariam 6 pontos, exato. Agora já não são mais e voltam a ser 4 pontos. Voltam não, agora são 4 pontos. E pronto, acho que pro Sporting, olhando por esse lado, é até bom. Mas digo novamente que poderia ter sido melhor. Sim, acho que o Sporting foi para este jogo a jogar melhor e esperava-se mais. Até esperava que eles marcassem primeiro, mas o Porto foi mais eficaz, pelo menos até ali aos 90, e só com grande pressão e alguma uma pontinha de sorte e uma pontinha de Francisco Moura é que o Sporting conseguiu lá chegar. Por isso é daquelas coisas. Algum jogador que queiras destacar da partida? Cara, eu acho que o Luís Soares, que mesmo até o próprio Gonçalo Inácio também jogou muito bem, mas o Luís Soares, eu acho que além do gol, ele criou algumas oportunidades. Lógico, isso depois de já ter tomado o gol, porque até ali eu acho que as duas equipes estavam muito abaixo. Mas ele conseguiu criar muitas oportunidades, criou muitos espaços, principalmente para quem vinha de trás, Trincão, Uhum. Pote, conseguiu finalizar bem. O Catamo também teve uma oportunidade ou outra. Então acho que o Luís Soares conseguiu desempenhar bem o papel dele e ainda foi coroado com o gol. Eu Que também. quase que não foi tão coroado que perdeu a penalidade, mas conseguiu fazer no rebote. Sim, se ele tivesse falhado ali, ia tirar muita Ali, da boa vontade que teve. E parabéns ao Diogo exato. Costa, que pronto, também seria o primeiro a defender um penalti do Luís Soares, acho eu. Mas, digo mais, o pênalti seria voltado do Diogo Costa. Ele estava com os dois Estava pés fora da adiantado. linha. Então, não foi nada. Perdeu o pênalti, mas ele fez de rebote e o pênalti seria. Pode ver o vídeo. Eu já olhei um monte de vezes pra ter certeza que eu não iria falar besteira. Por acaso Quando não ele, reparei. Não reparei. quando ele chuta, ele já está com o pé, que é o pé de apoio, no caso, fora da linha. E na regra diz que tem que estar com um dos pés em cima da linha. Ou seja, ele estava sem os dois em cima da linha. Hum. Então o pênalti seria voltado caso fosse para o árbitro de vídeo. E daí Eu, teria muito mais choro, mas seria muito mais legal. É. Eu como benfiquista, eu tenho mágoa com essas coisas dos guarda-redes chegarem à frente, por isso acho muito bem que sejam repetidos esses penaltis. E falando no Benfica, o Benfica fica a 7 pontos depois de ganhar pontos numa série de 2 jornadas muito pobres. E é o que temos por aqui para falar a seguir, que é o Benfica 2, Alverca 1, foi uma exibição se calhar ainda mais renhida que a do Porto Sporting e mais emocionalmente desgastante, pelo menos para mim. Um, Muita falta de pontaria, Igor. Muita falta de eficácia, muita falta de pontaria. Quando vi o gol entrar na primeira parte, até achei que ia ser um jogo tranquilo, mas logo, imediatamente a seguir ao gol, isto é fantástico. Começou aquela permissividade defensiva que eu não sei. Se o Mourinho... É com o Mourinho já temos o Mourinho há aqui 6 meses, e a defesa do Benfica continua a não perceber lidar com o contra-ataque. Isto já é um problema já para aí desde o tempo do Schmidt. Não sei como é que é possível. Diria que tanto o Lopes Cabral como o Otamendi estiveram mal no gol do Alverca. Depois, pronto, o Benfica voltou a pegar no jogo, como seria de esperar. Fez até bastante jogadas interessantes e achei que, quero destacar aqui, achei que o Rafa teve um jogo até muito bem conseguido. E isto em pouco tempo dele estar de volta. Fez bastantes. Fez até muitas jogadas interessantes, só que pese embora aquela falta de concretização que é de facto o calcanhar daqueles dele. O homem sempre que atira a baliza ou o guarda-redes defende, ou parece que atira de olhos fechados, ou defende, ou é muito. Tanta sorte. Ou é ao lado. Até quando remata bem parece que tem azar, é daquelas coisas o Rafa, mas depois é aquilo, a bola não quer entrar. E depois quando entrou ainda foi anulado aquele golo do Pavlidis.
E chegados aos 85 minutos, eu sinceramente já estava à espera de outro empate. Já me estava a preparar psicologicamente para o Benfica continuar sem ganhar grandes pontos em jogos muito fáceis. É que é Tondela e Alverca são tipo das duas, tirando o AVS, se calhar são as duas piores equipas da liga. Por isso o Benfica ter tanta dificuldade nisto é impressionante, especialmente dado que ainda há umas semanas fizemos um grande jogo com o Real Madrid, mas pronto, Alverca e Tondela é daquelas coisas. Quando de facto tivemos então aqui a segunda amostra do Anísio Cabral, que parece pelos 2 golos que já fez um daqueles cabeceadores natos, bicho de área, e neste caso salvou-nos daquilo que seria mais um empate, e pode já ter passado à frente o Ivanovic na posição de ponta de lança suplente, uma grande opção para este tipo de jogos encravados, o Anísio Cabral. O que é que tu achaste desta partida como um todo, Igor? Eu acho que, primeiramente falando do lado do Alverca, o Matheus Mendes, né, que é o guarda-redes, Sim. eu acho que teve uma partida brilhante. Eu acho que se não fosse ele, o resultado teria sido muito mais fácil e teria sido muito mais alargado a favor do Benfica. E falando do Benfica, é o que tu já disse, é muitas sinalizações, só que não chega nem a 50% que foram diretamente ao gol. Então falta pontaria. Eu acho que nessa partida especificamente não faltou criatividade. Eu acho que o Benfica Pois conseguiu não, criar eu muitas achei que o Rafa leu oportunidades. muito bem. Mas sim, exato. Até depois eu já vou perguntar a ti, já aproveito para fazer agora. O Rafa Silva, talvez nessa posição de 10, acho que se encaixa melhor do que o próprio Sudakov, ou talvez o Rafa no lugar do Prestiani e o Sudakov como 10. Nesse Benfica talvez também já dê um melhor jeito. Eu gostava de ver o Sudakov mais recuado no terreno. O problema é que ele não sabe Como um defender, 8? não sabe defender muito bem, mas sim, como um 8. Nestes jogos de AVS, Tondelas, Alvercas, equipas Arouca, eu acho que o Benfica não tem nada a perder em ter Sim, o entendo. Sudakov, Rafa e Aurstens no meio campo, ou se quiserem um médio defensivo, metem Enzo, Sudakov e Rafa. Eu acho que não vejo problema nenhum em ter um meio campo assim. É um bocadinho ofensivo, mas olhem para o Manchester City, não joga dessa maneira também. Não joga Exato, com era um médio isso. defensivo e depois 2 médios ofensivos e 2 extremos e um avançado. Eu acho que o Benfica não perde nada nestes jogos pequenos em tentar jogar com maior criatividade. E sim, gostei mais de ver o Rafa naquela posição do que tenho gostado de ver o Sudakov, muito sinceramente. E pronto, falando da partida, o Prestiani, eu acho que fez uma partida boa, criou algumas oportunidades. Eu acho que ele peca muito ainda quando ele está de frente. Ele toma algumas decisões ruins. Em alguns momentos ele tinha que finalizar, ele tocava. Em outros momentos ele tinha que tocar, ele finalizava. Então ele ainda peca nessas decisões finais. Mas também não é só o Prestiani que está a falhar nisso, São nessa todos, decisão não há um final. único jogador do Benfica que decida bem. Tipo, que venham das jalas, não há um único. O Dal, Lopes Cabral, Prestiani e Sheldrup, estes jogadores nunca fazem a melhor decisão. Eles escolhem Sim, sempre ou passar quando devem cruzar quando devem passar, rematar sabe-se lá para onde. É sistemático que estes jogadores não conseguem fazer a melhor decisão, mas continua, desculpa. Não, mas é isso, não só o Cristiano, como eu vinha falando, tem outros jogadores que também estão com esse problema de decisão final. E a partida se resumiu nisso, em o Benfica criar muitas oportunidades, continuar não, ter de novo aquela dificuldade de não conseguir finalizar na baliza, no gol mesmo, e as que conseguiu finalizar, o Matheus conseguiu fazer grandes defesas, mas o Benfica foi coroado, e coroado ainda com uma grande joia, pode-se dizer assim, apesar de eu já ter falado que é bom ir com calma, mas realmente parece que é um cabeceador nato, sabe fazer muito bem o Estás a movimento, dizer que ele não é o e novo concordo Eusébio? que já tenha...
Ah, Concordo em dizer que ele já está assim um pouco à frente do Ivanovic, justamente por essa capacidade de finalização que ele tem. Então, basicamente, o Benfica foi coroado ainda com o seu jogador mais jovem dentro de quadra, dentro de campo, quer dizer, a fazer o gol da vitória e dar os 3 pontos para o Benfica, o que se tornam muito importantes. Porque se tu for ver os 2 pontos deixados para trás já na rodada passada, já seriam apenas 5 pontos ao Porto, não os 7 que são hoje. pois, isso é que é verdade. Isso, e nem me faças pensar nem todos os outros pontos perdidos desta Não, época, eu que só foram tô todos. falando nessa rodada passada, não estou Não, falando de tudo. entre Santa Clara, Casa Pia, Rio Ave, aquelas saudosas empates no Estádio da Luz no último minuto. Isto neste momento, se calhar estávamos empatados com o Porto em pontos, E o que é ou alguma engraçado que coisa. tu disse desses todos, o Rio Ave tá em 14º, o Casa Pia em 15º, o Santa Clara em 16º e o Benfica empatou com o Tondela que está em 17º. Isto, da metade da tabela para baixo, a gente tem um problema ali. Deem-nos Se fosse contra o Guimarães. top 8 era campeão. Não, Agora é da metade para baixo. exato. Contra Guimarães, nós ainda não perdemos um clássico esta época. Só o jogo com o Braga que foi o jogo com o Braga para a Taça da Liga que perdemos. De resto, ainda nem sequer perdemos nas competições nacionais. Também perdemos o jogo com o Porto para a Taça de Portugal, é verdade. Mas esse jogo aí foi um bocadinho um mundo à parte de sorte, de sorte para o Porto. Mas enfim, é, é daquelas coisas. O Benfica não, neste momento, ainda não nos consigo ver a fazer um comeback e outra vez a disputar o título. Seria preciso ter muita sorte, tanto o Porto como o Sporting perderem muitos pontos e o Benfica conseguir ganhar os jogos todos. Se o Benfica conseguisse garantir ganhar os jogos todos, especialmente os clássicos com o Porto e com o Sporting, aí eu diria que o Benfica tinha boas hipóteses ainda de disputar o título. O problema é que eu não consigo garantir isso. Não da maneira que estamos a jogar. Ahm, O problema não é nem os clássicos, é contra os outros, não é? sim, não, e depois não perder mais pontos contra estas equipas de meio da tabela para baixo. Não sei bem o que dizer. Acho que o Benfica, em todos os aspectos, precisa de melhorar. E pronto, e acho que já não é esta época, infelizmente, que vamos melhorar. Mas nunca se sabe. A esperança é a última a morrer, como dizem. Passamos para a Liga Inglesa, Igor. Somos. Ora bem, na Liga Inglesa, falando em esperança não ser a última a morrer, temos um Manchester United que estava quase a fazer as 5 vitórias seguidas e o outro tipo estava quase a cortar o Pois cabelo. é. Mas empataram anteontem, infelizmente, e não tiveram essa. Não conseguiram esse feito. O pobre do homem vai continuar com aquele cabelo todo. Cabeludo. Parecendo o Fellaini. Lembra do jogador Pois Fellaini? era, o Fellaini. Outro cabeceador nato. E o Mourinho fez dele um grande Exato. jogador. Não, mas a verdade é que ganharam ao Tottenham este fim de semana, o Manchester United, antes deste empate Sim. com o West Ham, e diria até que fizeram uma exibição muito convincente. Este novo United do Carrick cada vez mais convence, está neste momento já bem instalado no top 4. Devo dizer que não vi o jogo na íntegra, vi partes e depois vi também o resumo, mas a mim pareceu-me só dar United. Não sei se tiveste a mesma leitura. Sim, eu acho que o resultado foi justo. A única coisa que eu não vi assim, eu mudaria, foi a expulsão do Romero. Eu acho que ele realmente pega no jogador, eu acho que foi até o Casemiro. Mas eu acho que não era pra cartão vermelho aquele lance. É E aquilo laranjado. dali condiciona. É assim, é muito interpretativo. Então, por isso que o árbitro até pode ter dado o vermelho. Mas ele foi ao vídeo pra ver. Quer dizer, ele não foi ao vídeo pra ver, ele deu o vermelho direto. E eu acho que o árbitro de vídeo Não se não quis chamou meter. ele Exatamente. Então, assim, eu acho que cabia ali o árbitro de vídeo chamar ele, porque eu acho que foi.
Sim, é uma entrada que ele pegou mesmo ali no, na parte de trás, mas ele não foi aquele movimento de cima para baixo e tudo mais. Mas enfim, eu acho que aquele cartão vermelho condicionou o jogo, tanto que foi depois daquilo dali que o United teve muito mais volume de jogo, mas eu acho que o United já ganharia a partida com Com- 11 ou com 10 jogadores até. Eu acho que o United conseguiria ganhar essa partida e merecidamente, porque jogou melhor. Não, é que vê-se com um United que não era o caso nem com o Ruben Amorim nem com o Ten Hag, que parece muito confortável este United a jogar. Não sei se faz-me um bocadinho lembrar também daquela fase. Lembras-te do Ole Gunnar Solskjaer, depois de sair o Mourinho, parece O que Solskjaer, se, sim. saiu saiu ali um peso da equipa e parece que começaram a jogar bem. E também foi na altura em que o Bruno Fernandes chegou ao United e houve ali uma grande fase do Wally que até conseguiram chegar ao segundo lugar. Só que pronto, desde aí depois é sempre o sobe e desce típico do United e continua tudo na mesma. Mas tem esperança que seja diferente com o Carrick, ou já vimos este filme tantas vezes que já nem vale a pena. Sim, eu acho que parece, né, aparentemente, que realmente é uma equipe nova, mesmo sendo os mesmos jogadores. Parece que é uma nova equipe. Eu acho que a única coisa que mudou mesmo foi a formação tática e a mentalidade dos jogadores. Eu acho que foi a única coisa que mudou. E já pontuaram de coisa que nesse United não me causa assim tanta segurança é o Lames, que é o guarda-redes. Realmente Porra, ele não me dá assim tanta segurança, mas eu acho que o resto da equipe do United, falando até quando eu digo resto, eu incluo o próprio Maguire, o, o Luke Shaw, que já foi muito contestado, eu incluo todos que realmente o United está ali no mesmo caminho, todo mundo pode-se dizer que estão todos virado para o mesmo lado, não tem nada dispersado nessa equipe dessa vez. e mesmo o Lamens, basta lembrar-me do Onana que o Lamens fica Ah, logo não, a sim, com parecer-me certeza. o Júlio César de 2010. O, Não, com certeza, o com os Lamens seus. não é assim tão mal quanto isso. Às vezes mete um bocadinho de água, mas também é novo, tem espaço de evolução. É um bocadinho no nível do Trubin, eu diria, o Lamens. Eu acho que é um pouco abaixo, mas sim, eu acho que ele tem um pouco ainda. Um pouco não, eu acho que ele tem muito espaço ainda para melhora. Mas eu não tô nem dizendo que ele é ruim, eu tô dizendo que é o único ponto, assim, hoje no United que, na minha opinião, é um pouco abaixo. Mas é a única coisa, assim, eu acho que porque o United tem, que realmente era o Onaná, sem dúvida alguma, o Lames é muito melhor. E depois temos Bruno Fernandes, já falamos, Mateus Cunha também nos seus melhores dias, o Embumo. Também há muito investimento, temos que nos lembrar que este United não é uma equipa para andar a fazer o que fazia, que era na época passada ficar a três lugares de descer de divisão, ou esta época como começou ali no meio da tabela. O United é uma equipa com o mesmo investimento, ou se calhar maior do que o Chelsea, do que o Manchester City, do que o Liverpool. Acho que já era tempo deles conseguirem ter resultados um bocadinho condizentes com o nível de jogadores que eles contratam todos os anos. Não te ocorre isso também? Sim, e muitas das vezes as contratações ainda são até contestáveis, não é? Por muitas vezes trazer jogadores que já não estão em tão auge assim em outras equipes, ou jogadores que já passaram um pouco ali do seu melhor momento. Mas sim, é um United que investe, mesmo nesses últimos anos indo mal. É um United que sempre investiu em jogadores, tentou trazer de fora peças para fazer um novo United e não vinha acontecendo. E esse ano que foi um ano que não teve tantas contratações, eu acho que foi mais uma formatação de elenco mesmo. Teve muitas saídas e poucas entradas nesse elenco. Parece que adiantou. Tiraram as laranjas podres. E o engraçado é que do outro lado tens um Tottenham exatamente na mesma situação, mas com resultados completamente diferentes. Começaram a época Diferente. mal,
tiveram que despedir o treinador depois de, acho que foi agora há pouco tempo, no mercado de inverno, e agora começaram com um novo treinador que está a ter resultados iguais ou piores do que o outro estava a ter. Também agora andam no sistema de três defesas também. Arranjar o seu próprio, este Haslam, que é uma espécie de Rubén Amorim dos pobres. Não me agrada muito o estado do Tottenham, mas também é um bocado habitual para o Tottenham. É que assim, o Tottenham é até estranho, porque se tu for ver, o Tottenham é na Champions ou na Europa League? Eu Na acho que é Liga dos Champions, né? Campeões, Que eles na estão. Liga dos Campeões eles estão até a ter Exato. bastante boas exibições. Exato, eles estão bem, eles passaram, eles vão jogar a próxima fase. E daí tu vai pra Liga, eles empatam com o Burnley, é, perdem em casa pro Newcastle, ok, é clássico, mas sim, não conseguem repetir os mesmos feitos que estão fazendo na Champions. E é isso que é o mais estranho dessa equipe, realmente é muita inconsistência. E com um plantel também com muito investimento, se calhar não tanto como o Manchester United, mas com muito, muito investimento. Eles têm ali, já falamos antes que eles têm para aí uns 4 avançados, 4 ou 5, eu nem sei. Eu estou aqui a olhar para o banco deles, tem o Solanka titular, tem o Matistel, que é ponta de lança também, tem o Colomwani, que se não me engano também é ponta de lança, e acho que o Richarlison nem estava escalado para este jogo. A quantidade E, de e- avançadas que eles têm não diríamos do nível do Haaland, nem se calhar de um nível um bocadinho abaixo do Haaland, mas de um bom nível e mesmo assim. sim, o próprio Kudus, que está machucado, Exato. que eles trouxeram. Então, assim, o Theo, o Theo, que também é um bom jogador, sim, é uma promessa, vamos se dizer, mas já teve boas atuações. Então, o Tottenham também Também é um investiu, mistério, sim. mas não consegue desempenhar o bom futebol. Tá acontecendo a mesma coisa que aconteceu com o United. Parece que tem muita fruta podre dentro do elenco e tem que começar a tirar, começar a limpar isso. Não se percebe muito bem, é daquelas coisas que não se entende com o United estes anos todos, não se entende com o Tottenham, com o nível de investimento que tem, como é que os resultados não são melhores, mas pronto. Foi um duelo dos pobres e quem saiu melhor foi o United, que está em boa fase, apesar de não conseguir as 5 vitórias seguidas. Vamos passar então para o jogo da semana na Premier League, que foi o tão aguardado Liverpool-Manchester City, que terminou com uma vitória do Manchester City por 2-1 em casa do Liverpool. Acho que é pena o Liverpool ter saído com 0 pontos deste jogo, Igor, porque eu acho que eles até foram melhores no jogo e aquele gol do Szoboszlai foi uma obra de arte que eu gostava de ver coroada com pelo menos um empate, mas é triste. O que é que tu achaste deste jogo? Sim, eu tenho a mesma sensação. Eu acho que o empate caberia muito bem. Apesar do City ter criado muito, não que o Liverpool não tenha criado, o Liverpool também teve muitas oportunidades, mas o City parece que era o City que todos conheciam, que criou realmente muitas oportunidades. Não foi tão eficaz assim nas finalizações, mas criou muito. E foi coroado com o gol do Haaland no último lance. Quer dizer, no último lance teve aquele papelão todo que o árbitro fez, mas basicamente foi coroado com o gol no final do jogo do Haaland de pênalti. Mas o Liverpool não merecia uma derrota realmente nessa partida. O Liverpool jogou bem. Eu acho que o Liverpool só não contava que o City ia até o último suspiro. E o Liverpool não conseguiu ir até o último suspiro. Até as estatísticas estão bastante equilibradas. Estão 15 remates, 5 à baliza para o Liverpool, 16 remates, 7 à baliza para o City, com ligeiramente mais posse de bola para o City também. Acho que continuo a achar que o City não tem jogado assim tão bem nos últimos jogos. Acho que o Liverpool até tinha vindo melhor para este jogo, mas no final
foi de facto o City quem levou a vitória, e neste momento deixa-me olhar para a tabela da Liga Inglesa para ver o que é que isto significa para a tabela. Até ao sexto lugar temos os do costume: Arsenal, City, Aston Villa, United, Chelsea e Liverpool. Arsenal está a liderar com 4 pontos, eles estão a jogar neste momento, se ganharem ficam a 6 do Manchester City. Ainda está em aberto, especialmente para a Liga Inglesa, mas eu acho que o City ainda não está a jogar bem o suficiente para merecer isso. Tu o que é que achas? Sim, eu acho que em questões de consistência, eu acho que o Arsenal é o merecido e muito provavelmente vai ficar a 6 pontos, apesar de ser uma partida difícil contra o Brentford, que também vem fazendo uma grande Premier League. Mas o City vai ficar, na minha opinião, para trás justamente por essa inconsistência que tem, que faz partidas muito boas, mas como também de um jogo pro outro faz aquelas partidas que não parece que é o City. Então é mais por essa questão que eu acho que o City vai ficar para trás nesse final de campeonato. Achas que o United tem alguma hipótese de ainda disputar a Liga Inglesa? Eles neste momento Eu estão a acho que 12, 14 pontos, por aí. eu acho que é pouquíssimas chances. Só que o United tá naquela do tipo assim, ninguém está olhando pra mim, ninguém está me vendo, e eu vou indo aqui pelas beiradas. Se chegar lá no final e cair no meu colo, eu aceito. Não, eu Eu acho que acho o que United tá indo mais ou menos por esse lado. eles já ficam contentes com o top 4. Sincero, Só, depois com destas certeza, com últimas certeza. duas Do jeito que temporadas, já é uma vitória em top começou a 4. liga, Sim. pô, o top 4 pra eles é sabor título. Depois daquele jogo com o Grimsby Town há uns meses, Exatamente. disse-lhe que Exato. vão terminar no top 4. Assino já por baixo. Ai. Acho que qualquer adepto do United Sim, diria sim. isso. Um, bem, Haaland, homem do jogo neste Liverpool City. Sim, sim. Acho É que ele que foi consegue a cabeçada no merecido. primeiro gol, Deu não uma é? assistência, fez o gol. Exato, exatamente. Deu assistência, fez o gol, e criou algumas outras oportunidades. E o City também pecando muito na questão de finalização. Acho que o Marmoush e o Semenyo não foram tão bem nessa partida. Mas em compensação, eles têm de companheiro deles o Haaland, que salvou todos. Por acaso não gosto muito do Marmoush a titular, especialmente a extremo. O Doku está lesionado. Eu não me apercebi dessa história, mas ele está lesionado ou está expulso por algum motivo deste jogo. O Doku, 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 sim. Doku's injury. eu acho que ele estava fora para essa partida, não? Ou Eu estava acho que ele. lesionado? Eu acho que ele estava fora. Não. Ele está mesmo lesionado. Eu estou aqui a ler a notícia. Tenho que Ok. aceitar Eu as achei que ele cookies. estava Espera aí. fora por excesso de cartão. Doku. Mas pronto. Mas parece que não é muito grave, mas vai mantê-lo ainda fora alguns jogos. É pena, porque acho que com o Ok. Doku tinha sido uma vitória mais, se calhar, mais clara. Mas bem. Sim, é muita diferença entre Doku e Marmoush. Sim, e depois também estava em falta o Cherki, que só entrou na segunda parte. Não sei exatamente porquê, não sei se era por poupança física, se porquê era, mas acho que tu não gostas muito do Cherki, mas eu acho que o Manchester City sem o Cherki sente muito a falta de um criativo. Eu acho que a opção do O'Reilly, que foi o que jogou no lugar dele, que normalmente ele joga com Bernardo Silva, Cherki e Rodri, e às vezes até com mais um, que às vezes é o Phil Foden, fazendo uma linha de 4 no meio. Mas eu acho que a opção do O'Reilly foi mais pela questão física mesmo, de correr os 90 minutos e pronto. Pôs o Cherki mais pro final do jogo, justamente porque era o momento em que o Guardiola achou que, pronto, o Cherki está fisicamente pronto para essa partida. Mas eu acho que foi mais por essa questão mesmo. Invenções já Guardiola. Vamos para as apostas, Gil. Exato. Vamos. Vamos a isso então.
Temos só 4 jogos para apostar. São os 3 do Campeonato Português e depois mais um da Liga dos Campeões. O jogo mais importante e mais antecipado da próxima semana da Liga dos Campeões. O Sporting e o Porto passaram no top 8, por isso não vão ter folga no meio da semana. Mas começando pelo campeonato, temos Santa Clara Benfica, Igor. Um jogo difícil. Eu acho difícil. Eu acho um jogo um pouco. Quanto 16º. É aí que é difícil, Lá né? está, Realmente. 16º fora, nos Açores, chuva. Tem tudo para correr mal. O Sporting já teve que roubar 2 vezes para ganhar ao Santa Clara nos Açores. Vou lembrar esse André, pormenor. só pra te lembrar, o Santa Clara vem de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partidas sem vitória. E dessas 9, 7 foram derrotas. Então, assim, eu acho que não tem desculpa. Assim, não tem desculpa, Acho- mas o Mourinho vai arranjar uma, se acredita. Muito vento. Muito vento, o ciclone nos Açores voltou ao sítio, não dá. A bola só sopra pra um lado. Exato. Minha aposta, eu vou dizer 1-2 com um golo do Pavlidis. 1-2. Vamos ser conservadores nas apostas que fazemos. É o meu palpite também. 1, 2 e 1-2. Sheldrup. Sheldrup. Ok. Eu vou dizer para o Sporting Famalicão agora. Igor, eu vou dizer 2-0, Isso gol sim é do uma partida Trincão. difícil. Não, em casa. Em casa o Sporting Oh. costuma ganhar às equipas do Minho. Não tenho dúvidas que o Sporting vai tirar este jogo com relativa facilidade. 2-0. Tu, qual é a tua Gol aposta? de 3-1 para o Sporting. 3-1. Trincão. Trincão. Muito bem. Estamos parecidos. E depois temos Nacional Porto. Este aqui eu também acho difícil para o Porto. O Nacional é uma boa equipa, apesar de nem sempre conseguir resultados, é sempre uma equipa difícil. Por isso eu vou dizer um resultado, vou ser audaz e dizer 2-3, gol do Denis Gulo. Esse é ser bem audaz mesmo. 2-3 num jogo do Porto. Eu sinto que está prestes a acontecer, sabes? Ok. Eu vou ser bem conservador. 1-0 Porto. 0-1 Porto. E gol de Bednarek. Vai ser um gol de defensor. De escanteio. Bednarek. Isso aí é ainda mais audaz que eu. Ainda bem que o Ricardo não está aqui, senão distanciava-se já no jogo das apostas. Vou já bloquear e pôr a vermelho. Não apostou nada. Antes que ele se comece a distanciar outra vez, fica onde está já. E para finalizar, Igor, temos aqui o jogo mais importante. Benfica-Real Madrid no Estádio da Luz, mais uma vez. O Real Madrid vai ter que se deslocar à sua deslocação mais difícil para a Liga dos Campeões, historicamente. Eu vou dizer que acaba... Vou ser conservador aqui vou ser conservador. 2-2 e gol do Mbappé, porque ele anda a tentar quebrar um recorde qualquer, e então é seguro o Mbappé. Tu o que é que achas? 3-1 Real Madrid. 1-3. Eu acho por quem? E vou por... O Benfica tem uma vantagem que não é Mas foi o não ter Anísio o Cabral. Bellingham. Não. Pronto, vou... Que eu também estou a olhar aqui, essa defesa não me passa segurança nenhuma. 3-2 também não seria um mau resultado, mas eu tenho que seguir na minha linha do 8-1 no agregado. Não. Então vai ser 3-1 com gol de Rodrigo. No Bernabéu a gente ganha nos penaltis, vou-te já dizer. É só na Luz fazer uma boa exibição, marcar os nossos golos. Já podemos estar à espera
que alguém faça porcaria lá atrás. Por isso, acho que estamos tranquilos nesse aspecto. Bem, termina assim mais um episódio Triângulo Ofensivo. Não se esqueçam de dar gosto e subscrever o canal. E vemo-nos talvez na próxima semana. Não sei. Se calhar não nos vemos na próxima semana. Ainda vou ver. Bem, até à próxima, pessoal. E fiquem bem. Alguma nota, Igor? Só desejar uma boa noite aos nossos ouvintes e até a próxima. Até à próxima, pessoal.